Bom dia ou boa tarde para você, ou boa noite, dependendo do horário que você vai assistir essa gravação. O objetivo nosso é colocar diante de você a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, de uma forma descontraída, de uma forma alegre, porque Deus ama as pessoas que têm alegria em estudar a sua palavra e em estudar os seus preceitos, os seus mandamentos e tudo aquilo que nos deixou para que nós possamos então preparar um caráter para a vida eterna. E a Bíblia Sagrada, ela tem 66 livros, é na verdade uma mini biblioteca e ela se comprova a sua veracidade por ela mesma, em tudo. Eu não vou conseguir dizer nada para você sobre Bíblia, eu não vou dar a minha opinião para você, eu vou ler na palavra de Deus e você vai ouvir. E os endereços que eu colocar aqui, você poderá buscar depois na sua Bíblia e poder então acompanhar o estudo de forma conjugada conosco. Jesus ele disse em São João 17, verso 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus não deixou nenhuma dúvida para nós quanto à veracidade da palavra de Deus mediante o seu ministério aqui na terra. Ainda Jesus em São João 8, verso 32, muito conhecido aí de todos, ele diz que nós podemos conhecer a verdade e essa verdade, mediante a palavra de Deus, ela pode nos libertar. São João 8, verso 32, você vai poder ver lá. O apóstolo Pedro, em 2 Pedro 1, 21, ele diz que homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Essa particularidade ela é muito importante, inclusive, antes de iniciarmos a palavra de Deus, sempre é conveniente fazer uma oração. Nesta primeira eu não fiz a oração, mas nas demais eu vou fazer, para que você possa acompanhar o que a palavra de Deus ela prescreve. Porque se nós não tivermos acompanhamento do Espírito Santo, nós não vamos entender as verdades que a palavra de Deus nos coloca. O apóstolo Paulo fala de uma forma um pouco diferente, mas dentro do Espírito da verdade, ele fala em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, nos diz que toda a Bíblia é inspirada por Deus e ela é útil para ensinar, para redarguir, e para toda boa obra que o ser humano possa realizar aqui nessa terra e se preparar então para o reino dos céus. Aliás, todo objetivo nosso em fazer estas gravações desse curso bíblico que nós vamos iniciar é para que você possa compreender que toda a palavra de Deus ela tem uma sequência e tem uma forma de estudo. É bem verdade que nesse tempo que eu vou fazer essa primeiro estudo, nós não vamos ter aqui colocar tudo porque é muita coisa, mas você pode acompanhar nos outros subsequentes e você vai ver que a palavra de Deus realmente ela se explica por si só. A palavra de Deus ela tem uma forma de estudo que você vai poder compreender ela, porque ela tem um pouco aqui, um pouco ali, um pouco lá. Deus ele semeou uma série de sementes em vários livros para que você possa então tropeçar, vamos dizer assim, nisso e se agarrar, não caindo no pecado como muitos aí são levados. Ainda em Apocalipse 22, verso 18 e 19, ele nos declara que ninguém está autorizado a mudar e nem alterar nada da palavra de Deus. Aliás, há uma maldição aí bem clara, em Apocalipse 22, verso 18 e 19, para quem muda ou para quem altera a palavra de Deus. Temos que ter muito cuidado com isso, porque dentro das coisas de Deus, nós não podemos jamais fazer uma brincadeira, uma galhofa ou qualquer coisa semelhante. A palavra de Deus ela é bem reiterada, bem clara. As coisas de Deus devem ser muito sérias mesmo. A palavra de Deus, ela não muda.
ela não tem circunstância. A palavra de Deus, ela é pura, é santa. E você precisa compreender que essa verdade, ela não é a minha opinião. Lá em Hebreus capítulo 4, verso 12 em diante, ele diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante que uma espada de 2 gumes, e divide a junta e a alma, e aí você pode compreender que Deus, ele consegue, na medida que você for lendo a palavra de Deus, o Espírito Santo, ele consegue ler em você, se você está sendo sincero, se você está fazendo estudo para realmente honrar a Deus, ou se você está fazendo estudo simplesmente para poder fazer frente a uma discussão, fazer frente a alguma consideração que alguém te falou. A palavra de Deus não é para nós fazermos esse tipo de coisa. A palavra de Deus é para que nós aprendamos aquilo que Deus quer de nós, para que nós então possamos realmente ser escolarizados na escola de Cristo. Em Apocalipse 22, 18 e 19, quando a Bíblia diz que nós não podemos mudar e nem alterar nada, e que há uma maldição para quem isso faz, eu preciso compreender que existe alguma coisa errada em nós termos muita confusão hoje beirando a questão da escola bíblica. E muita gente falando coisas que não é verdade e que você vai poder, na medida que você for estudando, você vai ver que realmente existe essa conotação muito importante. Existe uma particularidade que eu gostaria de deixar para você, em Êxodo 31, verso 18. Em Êxodo 31, verso 18, Deus nos deixa uma consideração muito especial que você precisa ler em sua palavra, onde ele diz o seguinte: tendo acabado de falar no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Embora nós tenhamos aí um período de 1500 anos, onde a Bíblia toda, desde o início até o fim, foi produzida, foi escrita pelos apóstolos, pelos profetas, mas existe uma parte que Deus escreveu com seu próprio dedo, e essa parte representa o caráter de Deus. Nenhum ser humano pode escrever o caráter de Deus senão ele mesmo. E você precisa saber o que ele escreveu com o seu dedo. É muito importante essa parte aí desses dizeres que Moisés nos deixou aí. Essa lei moral de Deus, ela é presente e expressa de fato o caráter de Deus. Ela está em Êxodo 20, do verso 1 ao verso 17. Em Apocalipse 1, verso 3, é muito importante você compreender essa questão. Ele diz que Deus declara que os que leem, os que ouvem e os que guardam a palavra de Deus são bem-aventurados. Você sabe o que é bem-aventurado? Bem-aventurado é alguém que é feliz. Você é feliz em ler a palavra de Deus? Você se sente feliz quando você estuda a palavra de Deus? Você compreende a palavra de Deus? Se você não é feliz, se você não compreende, nesse estudo que nós vamos propor e estamos fazendo, nós vamos colocar para você algo muito interessante que vai fazer você ter essa felicidade, essa alegria por você estudar a palavra de Deus, vendo que realmente você vai conseguir desvendar muitos mistérios e muitas dúvidas que você tem dentro de você. Essa declaração que Deus diz bem-aventurado, porque realmente essa felicidade é por compreender e guardar as coisas que Deus colocou. Mesmo em Apocalipse, porque muita gente faz uma coisa extraordinária do livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse, na verdade, querido, ele é um evangelho fantástico. Só que muita gente faz uma consideração contrária a isso. Entende que o Apocalipse é algo de 7 cabeças, é algo que é difícil de compreender. Aliás, toda a palavra de Deus, se você for de uma forma subjugada, você não vai compreender, é difícil. Mas se você usar o método correto, de acordo com a Bíblia fala, você vai ver que a palavra de Deus é muito fácil de compreender. Existe uma forma correta para estudar isso.
Em Apocalipse 24, 27, Lucas 24, 27, existe uma consideração que Jesus colocou aqui, que eu gostaria de repartir contigo, 24, 27. E aí ele fala alguma coisa assim, seguia numerosa multidão, 24, 27, aqui. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a respeito constava dele em todas as escrituras. Veja que aqui Jesus, ele fez um estudo, passando por todos os profetas e por toda a Bíblia, mostrando para os discípulos tudo o que a respeito dele estava escrito. Porque, na verdade, a palavra de Deus, ela tem uma forma correta de estudar. E se você aplicar esse método que Jesus ensinou aqui, você vai chegar a conclusões fantásticas sobre a verdade. Eu vou tentar fazer um pequeno insight aqui para você compreender. Imagina que esse copo seja um verso bíblico. Se você olhar para esse copo, você vai dizer assim, olha, ele representa um verso bíblico. Ele tem uma direção para cá, para cá, para cá, para cá. Qualquer direção aqui está valendo. Agora, no momento que eu pegar esse verso bíblico e ler um outro que esteja sintonizado com a mesma doutrina, e eu colocar ele aqui, ele já vai estar começando a fazer uma direção, já com dois versos bíblicos. Com um verso bíblico não dá para compreender uma verdade. Agora, com dois versos bíblicos, você já começa a ter um pequeno vislumbre. Com 3 fica melhor ainda, e com 4 fica melhor ainda. Então, quando você lê 4 versos bíblicos, no mínimo, você vai compreender, se eles estão alinhados, você vai compreender que aqui existe uma doutrina bíblica. Existe um ensinamento que Deus quer mostrar para você. Então, quando você vai ler a palavra de Deus, você vai ter que ler por assunto. Você não vai pegar a palavra de Deus e ler assim aleatoriamente. Você vai pegar por assunto e dentro desse assunto você vai poder compreender que existe aqui uma verdade, uma doutrina. Em Isaías 28, do verso 9 ao verso 14, você vai ler lá, ele diz que é preceito sobre preceito, regra sobre regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. E aí ele mostra de fato como você deve ler a palavra de Deus de uma forma organizada e que você possa então compreender. Porque esse verso, se não ficar bem claro, esse vai te ajudar, esse vai te ajudar e esse vai te ajudar. Na medida em que você for lendo os versos bíblicos, que você pode ser 4, 6, 8, 10, existem passagens, mais de uma centena de versos que fazem parte da mesma doutrina. E aí fica fácil de você compreender isso. Eu vou deixar alguns versos bíblicos que é muito importante para você poder compreender essa questão. Se você for em Hebreus capítulo 4, como eu falei antes, do verso 12 ao verso 13, você vai ver como Deus considera a Bíblia. Se você for em Salmo 119, verso 105, ele vai dizer que é lâmpada para os teus pés e luz para o teu caminho. A Bíblia é uma lâmpada realmente. Uma lâmpada permanente. Em 1 Pedro, capítulo 1, verso 22 até 25, ele fala realmente que a Bíblia é a verdade. E em 2 Pedro, capítulo 1, verso 19 a 21, também fala desta mesma verdade. Então você, querido aluno, nessa escola, ninguém é professor, ninguém é aluno. Você vai poder compreender a palavra de Deus de uma forma tão clara que você vai poder ensinar muita gente. Aliás, o objetivo disso é realmente fazer com que você possa aprender a palavra de Deus de tal forma que você vai ser um professor. E o nosso objetivo é realmente fazer com que você compreenda a Bíblia de tal maneira que você seja um excelente, mas muito mesmo, com a graça de Deus e o guia do Espírito Santo, em nome de Jesus, você vai ser um excelente professor. Nós voltaremos no próximo estudo e você vai poder compreender melhor todas essas verdades da palavra de Deus,
para a sua alegria, você vai compreender que não é a minha opinião. Vai ser a opinião bíblica, aquilo que Deus deixou para nós. Tenha uma boa tarde, uma boa manhã ou uma boa noite, na medida em que você estudar esses assuntos. Muito obrigado e até o próximo encontro.